Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. 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 Amém, irmãos. Amém. Amém. É bom ver os irmãos, né? Ouvir, né? Amém. A gente estava aqui orando. Amém. Amém, irmã Vânia? A gente tá, os irmãos orando aqui para que o Senhor possa nos curar, né? Nos dar um espírito forte, que o Senhor possa abençoar essa. Amém. E realmente eu estava sentindo, né? Sentindo esse sentimento dos irmãos, né? De Amém. ser, de que o Senhor possa falar, irmãos, né? Nós somos apenas um canal, né? Que o Senhor possa falar essa noite, nos dar o seu falar. E como isso é importante, irmãos. O Senhor falar, né? Através, o Jaquim falou, através do seu falar, tudo se fez, né? E o que o mundo, o inimigo de Deus quer é calar, né? Calar a boca de Deus, né? Calar a boca dos profetas, né? A palavra, quer tirar a palavra de Deus, né? Do convívio, né? Das pessoas, né? Mas, aleluia, pelo falar de Deus, né? Falar de Deus, né? Nos abre, né? O seu coração, né? O seu desejo, irmãos, né? E se nós estivermos claros do desejo de Deus, né? Vamos, né? Poder prosseguir, irmãos, né? Não vamos viver, né? Como os gentios, né? Como as pessoas vivem, né? Pelos seus pensamentos, né? Mas vamos viver para o plano de Deus, né? Amém? Então, o Senhor, hoje nós possamos estar cheios de temor, né? Não viver de qualquer maneira, né? Mas que o Senhor possa estar nos tocando, né? Estar apercebidos, né, irmãos, do que Deus tem preparado para nós, né? Preparado para a igreja, né? Para o seu povo, né? Jesus é o Senhor. Então, irmão, Amém. amém. Nós vemos que Deus, nós vamos desfrutar essa noite, né? A mensagem fala sobre o título, né? Fala o plano da salvação divina, né? Amém? E é a mensagem, é a semana 3 do Alimento Diário, né? Esse, e a mensagem de hoje, né? É o título do Alimento Diário, né? O plano da salvação divina, né? Então, por que, irmão, esse plano, né? Por que salvação, né? Nós vimos que com a queda do homem, né? Não mata, O né? homem pecou, né? Tá? O homem se desviou de Deus e o pecado entrou no homem e mais, né? A natureza pecaminosa, né? Não só o pecado, né? Mas a natureza pecaminosa, né? Que leva o homem a pecar, entrou no homem, né? O homem se desviou de Deus. O Deus, irmãos, criou o homem com um objetivo, para governar. Então Deus ficou desesperado, né? Esse homem que ele criou para governar não deu mais ouvido, irmãos, ao falar de Deus. Preferiu ouvir o falar do inimigo, né? Senhor Então se Jesus. desviou. Amém. Senhor Jesus, né? Então, como isso foi sério, irmãos? Ah, Fomos Verdade. criados com um objetivo e o homem passou a se desviou de Deus. Senhor Jesus. E queria, irmãos, vamos ler juntos, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Amém? Amém. É o versículo dessa, não. dessa mensagem, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Amém. Os irmãos podem me ajudar, né? Amém. Amém. Fala assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Amém. Amém. Esse é o versículo da mensagem, né? Senhor Jesus. Amém. E nós, apesar da queda do homem, nós vimos que Deus, né, não desistiu do seu plano. Deus, o que Deus quer, irmãos? Qual é o plano de Deus? Quer instaurar, né,
estabeleceu o seu reino, o reino dos céus, aqui na terra, né? Amém. E Amém. Deus conta com o homem, Amém. que hoje é a igreja, né? É o novo homem coletivo. Deus conta com a igreja para instaurar o reino dos céus aqui na terra. O reino, Amém. irmãos, é onde Deus faz a sua vontade. Então, a terra, né? O mundo, né? Nós vimos que ele, em mensagens anteriores, ele foi usurpado por Satanás, né? Lúcifer, ele se rebelou, se tornou Satanás, usurpou a terra, roubou, né? Roubou, né? E nós vimos que o mundo, né, entrou em caos, né? Se tornou um Verdade. caos, né? Mas em Gênesis nós vimos que Deus veio restaurar. Mas o homem caiu, né? O homem que Deus, né, nós começamos a falar, o homem que Deus criou para governar. O homem pecou. O pecado entrou, a natureza pecaminosa entrou. Senhor Jesus. Oh, Senhor Amém. Jesus. E a gente pode ver agora em Romanos. Romanos, capítulo 3. Amém? Um irmão pode Amém. ler, por favor? Romanos, capítulo 3, versículo 10. Vamos começar do 10. Cada irmão lê um versículo, do 10 até o 12. Amém? Amém. Amém. Irmão, é o Jeová. Jeová está aí? Amém. Amém, irmão Fala, meu Jeová? irmão. Então Amém. vou ler. 3:10, né? 3:10, Romanos. Como está escrito, não há justo nenhum Amém. sequer. Amém. Versículo 11. Não há quem entenda. Amém. Não há quem busque a Deus. Amém. Versículo 12. Todos se extraviaram, Amém. fizeram inúteis. Amém. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Amém. Viu aí? Não há. Verdade, Esse, irmãos, esse é o desespero de Deus, né? verdade. Não há justo, irmãos. No versículo 10, nenhum sequer. Senhor Versículo 1, Jesus. não há quem entenda. Então, Deus está desesperado, né? Porque as pessoas não entendem sua vontade, né? E Verdade, vivem verdade. hoje de acordo, né, seus pensamentos, né? Não há Isso. quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A um se fizeram inúteis, né? Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Senhor Jesus. Amém. Oh, Jesus. Então, irmãos, como eu falei há pouco, né, Satanás injetou, né, sua natureza vil e pecadora no homem, né? O pecado entrou no homem, a natureza pecaminosa entrou no homem, né? E qual a solução para isso, né? Em Números, capítulo 21, eu vou falar aqui, né? Nós temos o exemplo do povo de Israel, né? Que eles foram picados por serpentes abrasadoras, né? E para eles serem curados, né, Moisés, né, levantou uma serpente de bronze, e quando o povo ali olhava para a serpente, eles eram curados, né? Então essa serpente de bronze tipifica o Senhor Jesus, né, que foi, né, levantado ali morto ali na cruz, né, morreu ali por nossos pecados, né, derramou o seu sangue, né, para nos perdoar. Do seu lado também saiu água, tipificando a vida, né? E, né, nos deu vida, né? Amém. Jesus é o Senhor. Então, a natureza pecaminosa, né, entrou no homem, o homem pecou, o Senhor estava desesperado, né? Deus se desesperou, mas o Senhor Jesus foi levantado como essa serpente de bronze, né? Então, para que o homem hoje seja salvo, ele precisa receber o Senhor Jesus como Salvador. Amém? Amém. Fala em João capítulo 3. Amém? Evangelho de João capítulo 3. Vamos fazer assim de uma maneira dinâmica, né? Cada irmão vai ler um versículo. Amém? Amém. João Amém. capítulo 3, versículo 14. O Evangelho de João, irmãos. 3, 14. 14 e 15, né? Cada um lê um versículo. Amém? Amém. Irmã Neia, irmã Vânia. Amém?
Amém. 3:14. 14, isso, amém. Senhor Jesus. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém, isso. Versículo 15. para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Então aqui é a salvação, né? Aqui é a nossa salvação, e aqui está a salvação para o homem, né? Assim como a serpente foi levantada ali no deserto, serpente de bronze, né? O Senhor Jesus também foi levantado, né? O Filho do Homem, né? Para todo o que nele crê tenha vida eterna, né? Então, irmãos, esse é o plano de salvação de Deus para o homem, né? O início, né? O Senhor Jesus, irmãos, todo aquele que crê, receber, crer é receber, né? Todo aquele que crê e recebe o Senhor Jesus como Salvador, ele é salvo. Então ele é salvo dos seus pecados são perdoados, né? E não só, irmãos, seus pecados são perdoados, mas essa natureza, né? Através de Cristo, né? Através da cruz de Cristo, nós vamos ver mais adiante, né? Ela também é eliminada, né? É aniquilada, né? A natureza pecaminosa. Senhor Jesus, né? Amém. Quando o homem caiu, uma questão, né? O espírito do homem ele foi mortificado, né? Como se o espírito do homem tivesse morto, né? O espírito do homem, irmãos, é o órgão, né? Para contatar Deus, né? Então, ali no jardim, né? Deus vinha todos os dias ter comunhão com o homem, né? E quando o homem pecou, né? O espírito foi mortificado, o homem não tinha mais comunhão com Deus, né? E mais, surgiu um problema muito sério, né? A alma, né? Passou a ter vida, né? Que nós falamos a vida da alma, né? A alma, ela se tornou independente de Deus, né? O homem, tudo que o homem fazia, ele falava, né? Era através do falar de Deus, né? Deus falava, o homem fazia, né? E o homem, a alma foi, a natureza pecaminosa entrou no homem, né? O espírito foi mortificado, não tem mais como o homem falar, como Deus falar com o homem, né? E o homem passou a ser independente, a viver pelos seus pensamentos, né? Pela sua vontade. O homem fazia o que, irmãos? A vontade de Deus, né? Pensava nas coisas de Deus. A alegria do homem era as coisas de Deus, né? Mas o homem passou a ter, né, alma, ter vida própria, né? Senhor Jesus, como isso é sério, né, irmãos? E hoje a humanidade toda está contaminada, né? Vive, né, pelos seus pensamentos, né? Deus, a vontade de Deus deixa de lado, né? Mas Deus quer restaurar o homem, né? Amém? Jesus é Amém. Deus quer restaurar o homem, né? Quer fazer sua vontade, quer estabelecer seu reino aqui na terra. Ou seja, Deus quer governar, fazer sua vontade. Amém? Sim. Amém. Para isso ele precisa, né? O homem precisa, irmãos, hoje viver pelo Espírito, né? O Espírito precisa governar a alma, né? A alma não pode ser independente, mas fala no capítulo 40 e 41, Jó, né? Era uma pessoa justa, né? Íntegra, né? E irrepreensível, né? A tal ponto, irmãos, de discutir com Deus, né? O que é isso, irmãos? A vida da alma, né? De Jó, como era forte, né? Como eu sou justo, né? Como eu sou íntegro, né? Como eu sou reto, né? Ele era tão forte, irmãos, a vida da alma dele era tão forte, ele discutia com Deus, né? Senhor Jesus. E isso também mostra a figura, né, mais adiante, de dois animais, né? Nós temos falado, Bimute e o Leviatã, né? Que, na verdade, são dois aspectos, né, da vida da alma. São dois animais, mas, na verdade, é um animal, né? Mas são dois aspectos que representam a nossa vida da alma, que é o lado bom da vida da alma e o lado ruim, né? O lado ruim, eu creio que nós percebemos, né? Mas o lado bom são nossos argumentos, nossas justificativas.
O homem, quando caiu, irmãos, ele começou a se justificar, né? O Senhor, ele apareceu, né, para o homem, Adão, Eva, né? E cadê, onde vocês estão? Não, estamos aqui. Já começou a se justificar. É que nós estávamos nus e nos escondemos, né? Começou a se justificar. Então nós, hoje, da mesma maneira, somos cheios de argumentos, né, razões justificativas, né? Senhor Jesus. E isso nós vemos no livro de Jó. Eu queria... Vamos ver alguns versículos. Eu vou tentar ser breve, irmãos, né? Mas vamos ver alguns versículos. Jó, capítulo 40, versículo 9 e 11. Deus... Amém. Jó, capítulo 40, versículo 9 até o 11. Deus, ele vem exortar, irmãos, a Jó, né? Esse homem que se justificava, né? Aí o Senhor fala assim com ele, versículo 9, os irmãos podem me ajudar, fala assim: ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, versículo 10, pois de excelência e grandeza veste-te de majestade e de glória. Versículo 11, derrama as torrentes, olha, irmãos, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate, né? Amém? Versículo 11, né? Fala, né? Olha só, eu queria que os irmãos prestassem atenção nisso. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo. Então, quando nós passamos por alguma situação, nós arrazoamos, nos justificamos, argumentamos, mas o que é isso? O soberbo, a gente pode falar assim, são esses animais, né? Vou começar pelo bimute, né? Que o irmão fala assim que é o hipopótamo, né? Ele aparenta ser um animal dócil, fofinho, bonito, mas ali na África é o animal que mais mata pessoas, né? Então, nossa alma assim, irmãos, nossa vida da alma, né? Aparentemente eu sou uma pessoa boa, tranquila, humilde, mas quando tocam em mim, na minha verdade, nas minhas razões, né? O grande problema, né? Quando o homem está com a razão, né? Então, ele é como esse animal, né? Então, o Senhor fala assim, exorta Jó, fala assim: olha, esse animal, irmãos, é o soberbo, né? É o inimigo de Deus. Olha para o soberbo que está em você, né? Geralmente nós olhamos, nos justificamos e olhamos para as pessoas, condenamos o próprio Deus, né? Quando coisas acontecem negativas em nossa vida, a gente, Senhor, mas eu sou assim, né? Adão, irmãos, quando o Senhor falou com ele, né? Ali no jardim, ele falou: não, foi a mulher que você me deu, né? Foi a mulher que você me deu que me fez comer desse fruto, né? Justificativa, né? Argumentos. Então nós argumentamos. Mas Deus, irmãos, ele fala para Jó assim: olha para o soberbo, né? Esse soberbo está em nós, irmãos. Esse animal está em nós. Não olhe para as pessoas. Não acuse Deus. Amém? Isso mesmo. Amém. Amém. Está em você, para a sua vida da alma, né? A questão, irmãos, hoje nós precisamos perceber quem é, né? Quem é o inimigo. O inimigo é Satanás. O inimigo é o soberbo, né? E onde, irmãos, o inimigo está? Ele está na nossa vida da alma, né? Então, quando nós percebemos isso, né? Aí o Senhor fala assim: olha, e humilha-o, né? Abate-o, né? Você precisa bater o inimigo que está em você, irmãos. Não vamos condenar as pessoas. Não vamos condenar as pessoas. Eu estou passando por tal situação, foi por causa de tal irmão, né?
mas foi por causa de tal pessoa, né? Mas é o inimigo que está em você, a vida da alma, é sua vida da alma. Esse animal, irmãos, o Bimute, né? E depois o Leviatã, né? A Bíblia fala, né? Em Jó, que fala que ele... Eu vou mais adiante, irmãos, mais alguns versículos, mostra que ele é um animal terrível, né? Senhor Jesus. Então, o que nós precisamos perceber, né? Que é essa nossa vida da alma, né? O velho homem, ele já foi crucificado, né? Então, vamos ler Romanos. Amém. Romanos capítulo 6. Primeiro ponto é percebermos quem é o inimigo, não são as pessoas, e onde está o inimigo, né? O inimigo está na nossa vida da alma, né? Ou seja, irmãos, o inimigo está em nós, né? Vamos ver Romanos capítulo 6. Amém. Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, do versículo 6 até o 10. Vamos fazer essa dinâmica de novo, né? Irmão Jaquinho. Amém. O versículo 6. Amém. Amém. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, Amém. para que o corpo do pecado Amém. seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Amém. Amém. Porquanto Mas, quem morreu está justificado do pecado. Amém. Amém. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluia. Bom, amém. Versículo 9. Amém. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Aleluia. Amém. Versículo 10. Amém. Pois, quanto ao ter morrido, de uma Amém. vez para sempre morreu para o pecado. Amém. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Amém. Cremos, ó irmãos, cremos no Senhor Jesus. A partir desse momento, nosso espírito ele é vivificado, né? E como Cristo morreu, morremos com ele, né? Mas da mesma forma como Cristo ressuscitou, ressuscitamos com ele. Amém? Amém. Mas morremos para o pecado, né? Amém? Então, esse, irmãos, é o plano divino de Deus, né? Cristo, né? Estar em Cristo, né? Amém? Amém. Senhor Amém. Jesus. Continuando, irmãos. Efésios. Amém? Efésios capítulo 2. Fala assim, irmãos. Capítulo 2, versículo 4 até o 6. Amém? Fala assim. Mas Deus, eu vou ler o 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Amém? Mais um irmão. Amém. Senhor Jesus. Amém. Versículo 5 de Efésios, capítulo 2. E estando nós mortos no nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela Amém. graça, foi salvo. Amém. Bom, amém. E juntamente Versículo com 6. ele, Amém. nos ressuscitou, Amém. fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Muito bom, muito bom. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Deus, irmãos, ele poderia, né? Mas ele não fez. Poderia ter abandonado o homem, né? Mas só que ele é rico em misericórdia. Amém. Amém. Ele nos amou. Ele é rico em misericórdia por causa do seu grande amor. Amém. Nós estávamos mortos, né? Pecamos, né? Mas ele nos deu vida, né? Em Cristo, né? Somos salvos. Amém? Amém. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, o que Deus quer, né?
é nos transferir do plano terreno para o plano celestial. É Aleluia. onde as coisas de Deus estão. Amém. O Amém. que é isso, irmãos? Ó, nós ressuscitamos juntamente com Cristo, né? E ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É estar em Cristo, irmãos. É estar no plano celestial. Senhor Eu Jesus. ficava, irmãos, me questionando, né? O plano do inimigo, o inimigo é muito astuto, irmãos, né? Fez um plano. Eu não vou dizer que foi um bom plano, né? É um plano terrível, né? Porque nós Verdade. somos pessoas terrenas, nós somos humanos, né? Terrenos, vivemos na terra, né? O plano de Deus é divino. Aí eu me questionava, como é que eu vou viver esse plano, né? Senhor Aqui Jesus. está a resposta, né? É estar em Cristo, irmãos, né? Amém. O que o inimigo quer, né? Injetar o pecado no homem para mortificar seu espírito, né? E o homem não ter mais comunhão com Deus. Mas Deus, através de Cristo, quer restabelecer, né? Amém. Essa comunhão, né? Entre Deus e o homem, né? Então precisamos estar em Cristo, estar no Espírito, irmãos, né? Quando nós estamos no Espírito, né? Como é que diz? Aniquilamos, né? Os feitos da carne, né? Verdade. Amém? Cristo, né? O Senhor pode fazer sua vontade em nós, né? Amém? Senhor Amém. Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Tem mais versículo, irmãos. É bom a gente ler. Colossenses, capítulo 3. Amém. Amém. Versículo 1. Tem mais irmãos aqui, né? Eu vejo só alguns irmãos, mas tem, assim, mais pessoas, né? Tem a Os Eliette, irmãos podem me ajudar a ler, né? Josival, Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o 4. Samira, Sâmia, a Vânia, Sâmia, Samila, amém. Samira, Josival, Irmão Josival, irmã Eliette. amém. Então, vamos lá, versículo 1, irmãos, de Colossenses capítulo 3. Fala assim. Quem não leu ainda, né? Eu vou dar o pontapé aqui, viu? Amém. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Amém? Amém. Pensais nas coisas lá do alto, Amém. não nas que são aqui da terra. Amém. Amém. Versículo 3. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Deus. Amém. Versículo 4, irmãos. Amém. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados como glória. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos, né, nós vimos em Efésios, estamos nas regiões celestiais, né? Estamos em Cristo, né? Qual é a nossa reação agora? Colossenses nos se eu morri com Cristo, ressuscitei, estou com Cristo, estou nas regiões celestiais. Sim. Colossenses me dá uma resposta agora, né? Se você ressuscitou juntamente com Cristo, busque agora as coisas lá do alto. Amém. Amém. Versículo 2, pense nas coisas lá do alto. Amém. Deus quer nos transferir, né? Nos tirar da esfera terrena e te inserir na esfera celestial, né? Aleluia. Eu já morri com Cristo, já ressuscitei, né? O que é que eu preciso agora? Buscar as coisas lá do alto. Amém. Pensar nas coisas lá do alto. Amém? Amém. Então, irmãos, não vamos perder tempo, né? Com as Sim. coisas aqui da terra, né, irmãos? Verdade. Nós trabalhamos, né? Vivemos, né? Sim. O Senhor tem nos dado tudo, né? Então, Amém. não vamos ser como os gentios, né? Viver na vaidade, né? Eu tenho um carro, quero um carro melhor, tenho uma casa, quero uma casa melhor,
eu quero mais, né? Não é assim que as pessoas pensam, eu quero mais, né? Verdade. Mas vamos pensar nas coisas lá do alto, né? Amém. Essa é a maneira, irmãos, de estar, né? Pensar e buscar, de estar nas coisas celestiais, né? Nas regiões celestiais. Senhor Jesus. Amém. Isaías também, volta agora, Isaías capítulo 55. Sim. Amém. Senhor Jesus. Amém. Isaías capítulo 55, versículo 6 até o 9. Amém. É para a gente ler, Iago? Isso, irmão. Amém. Vamos lá, irmão. Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amém. Invocai enquanto está perto. Amém. Muito bom. Invocai-o. Amém. Enquanto está perto. Versículo Amém. 7, irmãos. Versículo 7. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Amém. Convide ao Senhor, Amém. que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Jesus é o Senhor. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não Sim. são os vossos pensamentos. Ó, Senhor Nem os Jesus. vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Amém. Senhor. Diz o Amém. Senhor. Versículo 9. Amém. Amém. Versículo Porque 9. assim como os céus são mais altos do que a terra, assim Amém. são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus Amém. pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. O versículo 7 falou assim, né, irmãos? Olha só. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, né? Então, é assim que vivem o iníquo, né? Os gentios, né? De acordo com os seus pensamentos. Né? A gente Verdade. tinha no início, né? O homem se desviou de Deus, não vivia mais, não tinha mais comunhão com Deus, o espírito do homem foi mortificado, e o homem vive hoje de acordo com seus pensamentos. Vamos continuar essa leitura. Versículo 10 Sim. até o 13. Amém? Amém. Amém. Vou ler o 10. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Amém? Amém. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não Amém. voltará para mim vazia, Amém. mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ó Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Versículo 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos de voz, e todas as árvores do campo baterão palmas. Amém. Versículo Em 13. lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que Amém. jamais será extinto. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Aí a gente vê a importância da palavra do Senhor, né, irmãos? A Amém. palavra do Senhor, ela não volta vazia, irmãos, né? Não volta vazia. Amém. Tem o poder da palavra do Senhor, né? Então, o que nós precisamos, irmãos, colocar nossa mente na palavra, né? É buscar Amém. a palavra do Senhor, né? Amém? Jesus é o Senhor. Amém. E isso, irmãos, pôr nossa mente na palavra pôr nossa mente nas coisas celestiais. Amém? Amém. E essa, irmãos,
pôr nossa mente nas coisas celestiais, né? Vou repetir de novo. Estou voltando. É pôr a mente na palavra de Deus. Essa é a maneira, irmão, de derrotarmos o soberbo, né? Que a gente está Nossa, falando aqui de Jó, Jesus. né? Essa é a maneira de derrotarmos o soberbo, né? Não Verdade. faça os seus pensamentos, né? Não argumente, né? Nós somos cheios de argumentos. Não. Seja simples, né? O hino fala, seja simples e jogue fora seu conceito doutrinal, né? Só como a de Jesus, né? Esteja em Cristo, né? Amém? Jesus é o Senhor. Essa é a maneira de derrotar o soberbo, né? Esse animal que está em nós, né? Aniquilar essa vida da alma, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Falando um pouquinho desses animais, do Leviatã, né? Em Jó capítulo 41, do versículo 1 até o 4, eu vou só citar, irmãos. Ele não faz acordo com ninguém, né? A gente não Senhor. pode achar, irmãos, que nós temos controle, né? Da nossa vida da alma, né? Verdade. Nós somos bons, né? Eu vejo em situações, né? Eu explodo, né, irmãos? Quando minha alma tá... Vida da alma, né? Ela aparece, né? Então eu fico sem controle, né? Senhor Então Jesus. não há acordo, né? Não há como fazer acordo, né? Com Verdade. esse animal, né? Não há como negociar, né? Verdade. Ele ó Senhor Jesus, Amém. é soberbo, né? Então precisamos abater, né? Esse animal soberbo, né? Que representa Verdade. o escudo da alma, Senhor Jesus, né? Eu tinha falado, né? Um grande problema é quando nós estamos com a razão, né? O irmão dá um É. exemplo essa semana, né? No trânsito, né? Você tá certo, né? Alguém avança o sinal, né? O sinal estava aberto, estava verde para você, aí alguém avança, bate no seu carro, você fala, eu tô com a razão, né? Ali você discute, né? Eu já discuti no trânsito, né? E no final as pessoas falam, rapaz, cuidado, né? Ninguém sabe quem é a outra pessoa, né? Verdade. Então, a questão da razão, né? Você está com a razão, né? Senhor Jesus, né? Então isso é a nossa vida da alma, né? Senhor Jesus. Verdade. E tem um versículo interessante em Jó. Vamos ver Jó, irmãos. Amém. Jó capítulo 41, versículo 14. Versículo 14 até o 17. Fala assim. Jó, Do 14 até o 17. Vou ler o 14. Quem abriria as portas do seu rosto, pois em roda dos seus dentes está o terror. Falando desse animal, irmãos. Versículo 15. Amém? As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma encortada como por um selo que as ajusta. Sim. A tal 16. ponto, uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Olha, Senhor Jesus. preste atenção nesse versículo, irmãos. Né? As escamas, né, desse animal são tão fechadas, né? A Verdade. tal ponto, aí fala, verso 16, a tal ponto, uma se chega a outra, que entre elas não entra nem o ar. Versículo 17. Amém? As outras se ligam, Amém. derem entre Entre si, si, não e se não podem separar. separar. O ar, irmãos, tipifica o Espírito. espírito, amém. O ar tipifica o espírito, né? Mas esse animal, irmãos, ele é tão forte, né? As suas escamas se unem uma à outra, que é ao ponto do espírito, irmãos, né? Ó, Não Senhor ter Jesus. efeito nesse animal, né? Não tem situações, irmãos, né? A nossa vida da alma está tão forte, né? É. Que o espírito, irmãos, não tem efeito, né? Senhor Jesus, né? Amém. Então, quão terrível é esse animal. E Terrível. versículo Jó 42,
do versículo 2 até o 6, né, mostra um caminho, irmãos. Né? Amém. Isso é conosco e isso foi com Jó. Esse animal, né, o Senhor mostrou para ele que estava nele, né, o Behemoth e o Leviatã, né, o seu lado bom e o lado ruim, né, a vida da alma, né. E Jó, que arrazoava, que questionava, que se justificava, que debatia com Deus. Então ele fala aqui, em Jó 42, né? Vamos ler junto aqui. Então Então, respondeu Jó ao Senhor: olha, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois pois havias dito, e eu falarei. Olha, irmãos, o que é isso? O que é isso, irmãos? Eu te conheci, eu te perguntei, e tu me ensinarás. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, irmãos, mas agora os meus olhos te veem, né? Amém. Versículo 6. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Amém? Qual é o Amém. caminho, irmãos, para a nossa vida da alma, né? Nós precisamos nos arrepender, né? Reconhecer que nós não somos nada, não somos justos, né? Não somos, não podemos, né, nos comparar igual, como Deus, né? Como o inimigo de Deus quis fazer, né? Verdade. Quis ser igual a Deus, né? Mas reconhecer, né, quem nós somos, né? Como nós somos pequenos, né? Somos limitados, mortais, e por isso precisamos invocar o nome do Senhor. Amém. Por isso, irmãos, nós precisamos da palavra do Senhor, né? Amém. Que é o que nos faz, né? É que nos leva a viver, né? Nas regiões, né? Celestiais. Que Amém. nós precisamos estar em Cristo, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Amém? Que o Senhor Amém. possa encontrar caminho em nós, né? Através do Amém. arrependimento, né? Que o Senhor possa Amém, amém. encontrar caminho em nós, né? Para que Ele possa trabalhar em nós. Ele quer, né? Eu falei aqui, né? Nos transferir da esfera terrena para a esfera celestial. O Senhor quer nos salvar, né? O Senhor tem para nós um plano, né? Divino. Ele quer nos salvar. E essa salvação, irmãos, começa por né, nos transformar. O Senhor quer nos transformar. Amém. Deus. Amém. E Ele vai nos transformar, primeiro, né? Nos renovando. Verdade. A renovação, irmãos, vem pela palavra de Deus. Né? Pela prática da palavra de Deus. Né? Então, Amém. eu me sinto devedor, irmãos. Eu preciso praticar a palavra de Deus. Né? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Só mais um pouquinho, irmãos. Amém. A gente falou um pouquinho de Jó. A gente falou da queda do homem, né? Onde o pecado e a natureza pecaminosa entrou no homem. Fomos para Jó para mostrar a natureza, quão terrível, irmãos, essa natureza pecaminosa que foi injetada, que é o veneno de Satanás. Que essa é a semente de Satanás, irmãos. É sua natureza, Verdade. foi injetada do homem, contaminou o homem. Verdade. Deus, né, nos salvou através de Cristo e implantou sua semente em nós, irmãos. Amém? A sua palavra. Amém? Amém. Amém. Mas voltando ali para Gênesis, nós vimos que Gênesis capítulo 3, logo após a queda do homem, o homem e a mulher, eles aprenderam a se justificar. A gente estava falando aqui de Jó. O homem e a mulher aprenderam a se justificar, argumentar. E no versículo 14 e 15 de Gênesis capítulo 3, Deus ele amaldiçoou a serpente, né? E pôs inimizade entre a serpente e a mulher. Entre a serpente e os descendentes da mulher. Entre a serpente e o descendente da mulher.
E o descendente. descendente, né? Amém. Né? A mulher, irmão, tipifica hoje, né? É a igreja, né? A mulher universal, a igreja, né? Que tá, dessa mulher tá sendo gerado um filho, né? E esse filho que tá sendo gerado, né? É o filho varão, Sim. que né, O o próprio descendente. Cristo, né? Amém. Que os descendentes, né? Que nós, né? Unidos a Amém. Cristo, né, somos Amém. descendentes, né? Ou seja, Amém. os vencedores, né? Os Amém. primogênitos, né? Então, nós, Verdade. posso dizer assim, irmãos, né? A ampliação de Cristo, né? A igreja, né? A ampliação de Amém. Cristo, né? Então, irmãos, a serpente fere, né? Ou feriu o calcanhar do descendente, né? Ou seja, com Cristo, né? Feriu o calcanhar de Cristo, ou seja, ali na cruz, né? E hoje a serpente ela persegue a igreja, né? Verdade. Irmãos, a igreja, o mundo foi usurpado por Satanás, né? O mundo hoje está corrompido, né? E vive um caos. E a igreja, irmãos, o irmão fala assim, é uma ilha que está nesse mundo, né? Na terra. A igreja é uma ilha, né? Mas aos poucos, o Senhor está tomando de volta esse mundo para si, né? No seu Amém. tempo, né? Amém? Jesus ao Senhor. E isso, irmão, Amém. tem ocorrido através da pregação do Evangelho, né? O Verdade. Evangelho tem avançado, a comportagem, as orações, né? E o reino de Deus, ele se expande, Amém. avança, né? E o que Deus quer é tomar essa terra de volta para si e Amém. restabelecer a autoridade de volta. Amém? Amém. Ao Senhor. Amém. Irmãos, essa mulher, a gente viu em Gênesis, né? Capítulo 3, e em Apocalipse, capítulo 12, falam desse filho varão, que está sendo produzido, amém? Que é Cristo, que são os cristãos vencedores, amém? Então, Amém. vou só falar alguns itens aqui, irmãos, né, que nós precisamos viver hoje, né? É Sim. preparar a igreja para praticar as ferramentas de propagação do evangelho, né? Tá alimentando Amém. a igreja pelas práticas que a igreja em Arapiraca tem tido, né, irmãos? Amém. Tem Amém. praticado, né? Eu posso orar por você, né? Sim. Mensalmente, né? E que o Senhor possa avançar e que o Senhor possa me incluir, né? Amém. Que eu É possa estar incluído. incluído. Eu quero estar praticando, irmão. Amém? Amém. A propagação do evangelho, a oração, orando pelas pessoas, Sim. o homem que vive, irmãos, de acordo com seus pensamentos, né? Ele precisa conhecer a vontade de Deus, né? Verdade. As pessoas vivem desesperadas, né? Vivem sem Deus, né? Vivem, mas a palavra de Deus, né? Através da oração, né? O homem pode reconectar, né? Sim. Deus. Amém? Amém. É real, né? Verdade. É o Senhor. Então é preparar a igreja para essas práticas, né? Amém. Jesus, né? Os campos branquejam, né? Não é verdade, irmãos? Verdade. Precisa de mais trabalhadores, né? Amém. Amém? Nós fazemos parte do filho varão. Isso? Amém. Esse filho varão, irmãos, é composto de pessoas que vivem no céu, né? Verdade. Como o hino diz, né? Andando na terra, né? Mas com os olhos nos céus, né? Aleluia. É andar, irmãos, tá pensando nas coisas lá do alto, tá buscando as coisas lá do alto. Isso, irmão, só através de tá em contato íntimo com a palavra, né? Verdade. Diariamente, irmão, vamos nos voltar. Graças ao Senhor, né? Amém. Eu sempre, né, eu peguei essa prática, tá desfrutando da palavra, né? Isso nos guarda, irmãos. Amém. Amém? Então é manter esse Amém. contato com a palavra, né? Tá em contato com o plano de Deus, com a vontade de Deus, e não ser usurpado pelo inimigo, né? O inimigo não pode, né, não nos intimidar, né? Porque Deus é por nós, né? Se Deus é por Amém. nós, quem será contra nós, né? Então Jesus é o Senhor, irmãos. Então Amém. eu queria concluir aqui, né? Eu falei de uma maneira breve, né? Tem mais pontos, né? Os irmãos podem falar, compartilhar agora, amanhã Amém. também nossa reunião.
Mas é isso que Deus quer, irmãos. Através de Cristo, a salvação que Cristo, né, que Deus propôs em Cristo para nós, não foi só perdoar nossos pecados, né? Mas foi para nos livrar também da sua natureza, da natureza pecaminosa que é em nós, né? Verdade. Essa natureza é esse soberbo, né? São esses animais, a nossa vida da alma que está em nós, irmão. Senhor. Tão forte que até arrazoamos as coisas de Deus, né? Mas queremos nos voltar à palavra, né? Nos voltar à palavra, estar em Cristo, ser pessoas que vivem no Espírito, invocando o nome do Senhor. Senhor Amém. Jesus. Amém? Então, é um encorajamento para nós, né? Amém. Desfrutar dessa salvação, desfrutar de Cristo, sermos salvos, olha só, irmão, sermos salvos individualmente e tá trazendo existe essa relação, irmãos, né, da salvação em mim, né, com o plano de Deus em estabelecer o reino dos céus aqui na terra, né? Amém. A minha salvação, em praticar a palavra, né? Automaticamente eu estou fazendo a vontade de Deus, né? Orando pelas pessoas, fazendo comportagem. Sim. Estamos, irmãos, trazendo o reino dos céus, né? Aqui para Amém. nós. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Então, concluo aqui, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Sim, de todo o coração.